Eu fui militar, e como militar eu era um tanto um pouco rebelde, perseguidor de crente como Saulo de Tarso. Até que Deus usou uma menina para mim e disse: Deus vai lhe quebrar todinho. E a resposta que eu dei a ela foi: eu duvido. E eu disse a ela: quer saber quem eu sou? Ela disse: diga. 7 anos de idade. E eu disse: eu sou faixa preta de taekwondo, judô e jiu-jitsu. Eu sou atirador de elite do exército brasileiro. Eu sou dono de uma academia de taekwondo com 400 alunos e eu nunca apanhei de ninguém. E a menina olhou para a mãe, voltou a olhar para mim e disse: coitado do Senhor. Você pode ser o que você quiser ser, mas quando o meu Deus tiver um encontro contigo, Ele vai lhe quebrar. E eu tornei a dizer: duvido. 6 meses depois eu estava em cima de uma cama, com 3 vértebras da minha coluna quebrada. E o médico Dr. Ferra, capitão do exército, dizendo: tu nunca mais vai andar. E a primeira visão que veio à minha mente foi daquela menina apontando o dedo: Deus vai lhe pegar. Só que o Deus que disse que ia me quebrar foi o Deus que um dia, em um congresso de mocidade em Parnamirim, fez com que a minha esposa fosse para o congresso e na hora do apelo aceitasse a Jesus. Naquela noite aceitaram cerca de 36 pessoas. E o pastor Raimundo João de Santana, aquele jeitão dele, ele desceu do altar, coisa que era imprevisível, entrou no meio da multidão, colocou a mão justamente no ombro da minha esposa e disse: jovem, não te preocupa com teu esposo que está quebrado naquele hospital. Eu o quebrei, mas no tempo oportuno lhe darei uma coluna nova. Farei ele andar o Brasil dizendo: eu sou. Mas tem uma coisa: o processo será doloroso. Será um processo de percas, de indagações. Mas dentro do processo eu vou revelar o meu propósito. Quando a minha esposa me visitou no outro dia, que me contou, eu confesso, eu aceitei a Jesus por interesse. Eu disse: ele disse que ia me quebrar, quebrou. Ele está dizendo que vai me dar uma coluna nova, ele vai dar. Aí eu despisto ele, volta a fazer tudo o que eu fazia. Levantei a mão e aceitei a Jesus. Só que eu pensei que ia ser rápido, como foi rápido ele me quebrar. Só que 2 anos se passaram e eu na cadeira de roda. E em 2 anos eu li a Bíblia 3 vezes, porque eu queria conhecer quem me quebrou. Só que quando eu comecei a ler a Bíblia ainda pela primeira vez, ela fez me convencer que o errado era eu e que Ele é Senhor acima de toda e qualquer circunstância. Deus me batizou com o Espírito Santo ainda na cadeira. Eu passei a ser crente pentecostal. Eu passei a pregar o Evangelho ainda na cadeira. E lembro-me que quando Deus resolveu me curar, que eu não vou contar aqui nesta noite, me convide outra vez. Eu lembro que eu voltei para o quartel. A minha aposentadoria foi cassada por um coronel. Ele provou em última instância, no último tribunal lá em Brasília, que eu estava perfeito. E o juiz bateu o martelo simplesmente dizendo: volta para cumprir o tempo de serviço. Eu voltei, passei ainda 1 ano e meio servindo. E nesse 1 ano e meio me deu a ansiedade de pregar o Evangelho. Lembro-me como se fosse hoje, nos fundos da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, tinha um cajueiro muito grande. Aí eu almoçava, por ser segurança do general, eu almoçava primeiro, corria para baixo do cajueiro e começava a pregar o Evangelho. Os cajus estavam florindo, as castanhas começaram a nascer e eu lá pregando. 8 meses depois eu estou lá pregando sobre Jacó no Val de Jaboque. E quando eu estou terminando a mensagem, Deus disse: faça o apelo. Aí eu disse: agora eu endoidei. Fazer apelo para caju? E Deus disse: faça o apelo.
E quando eu comecei, aonde está a primeira alma, venha, Jesus quer mudar a sua vida. Começou a descer soldado de cima da árvore, começou a sair soldado debaixo dos matos, começou a pular soldado de lá para cá, simplificando. 36 homens aceitaram a Jesus naquele dia. E eu fiquei assustado com aquilo. Alai, Shurikamanasai. E um gritou: ore, ore, ore para Deus batizar a gente, que a gente quer falar essa língua que você fala. E eu orei, e 18 dos 37 que foram ali aceitar, foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. E quando a gente vinha voltando para o expediente, eu sem entender, perguntava: rapaz, o que vocês estão fazendo aqui? E eles disseram: rapaz, a gente começou a perceber que você almoçava e corria aqui. Aí a gente passou a almoçar primeiro do que você e se escondia aqui. Mas você custou para fazer o apelo, viu? A gente voltava chorando, e a gente voltava conversando: rapaz, esse é o único canto que a gente conhece que não faz apelo. Mas eu entendi que o processo precisava chegar ao propósito. Ou seja, as florzinhas do caju precisavam sair a castanha, o caju precisava crescer, precisava amadurecer. E no tempo oportuno, Deus fez aquele trabalho florescer, e o nome dele foi glorificado. Deus manda lhe dizer que ele entende. Ele sabe que o processo tem lágrima. Ele sabe que no processo você terá o desejo de desistir. Ele sabe que o processo tem dor, tem calúnia, tem decepções e escassez. Mas ele manda gritar aqui nesta noite: aguente o processo e você viverá no propósito. Está difícil de entender, eu sei. Eu também faço questionamento. Eu também sinto dor, irmão. São 22 anos vivendo do altar. Eu me pergunto para Deus por que Ele me deixou estudar tanto. Pedagogia, gestão pública, contabilidade, segurança do trabalho. Eu me pergunto a Deus por que Ele me deixou ganhar durante 5 anos como supervisor do grupo Coca-Cola do Nordeste, R$ 7.842 registrado na minha carteira de trabalho. Eu me pergunto a Deus por que Ele deixou a minha esposa estudar tanto. Pedagoga, fez gestão pública, contabilidade, enfermagem, ganhava lá os seus 5 mil, e de repente Deus, do nada, no ano de 99, manda um pastor me visitar na Coca-Cola. E o vigilante interfonou: senhor Robson, tem um pastor aqui. Eu disse: deve ser mais uma requisição de refrigerante para um congresso, para alguma festa. Manda ele entrar. E quando a porta se abriu da minha sala, aquele pastor olhou para mim e disse: eu não posso passar dos umbrais da porta. O recado é: dentro de 30 dias a porta da tua esposa vai se fechar, e com mais 30 dias fecha a sua e nunca mais será aberta. Duas opções para ti: ou tu faz a obra ou volta para a cadeira de roda. Porque eu não me curei para ficar trancado em uma sala, mexendo em papéis e trabalhando para os homens. Ei, você não sabe o que é viver sem salário. Se eu sair do campo hoje, eu não tenho nem sequer uma casa para morar. Você não sabe o que é acordar com a sua esposa dizendo: filho, não tem dinheiro para o pão hoje. Você não sabe o que é acordar como no dia de hoje, sábado, dia 27 de agosto, a sua esposa olha e diz: filho, meu shampoo acabou. Mas não se preocupe, Deus é providência. Você não sabe o que é receber os seus netos em dia de domingo em casa e viemos almoçar, vovô. E após o almoço, a sua neta mais chegada, a Mel, dizer: vô, tem um biscoito recheado. E a minha filha olhar para ela e dizer assim: Mel, eu não disse que tu não pedisse nada, vovô? E ela dizia: vovô, não tem? Eu disse: não. Mas ela segurou minha mão: mas vovô, você não disse que ele é providência? Aí o Jota de 5 anos